Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Quinta-feira, sol aqui no litoral de São Paulo. Temos céu azul, 29 graus, 11 horas e 7, 19 de 1 de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos. Bom, vou começar os trabalhos falando do mini índice, né? Nós fomos bem no racional do Telegram. Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor, não tem perigo de dar eco, nem esses barulhinhos típicos do Windows. Então, eu comentei no Telegram que nós tínhamos encontrado aqui uma região de fundo anterior. Lá no programa, tanto no Reader quanto no Panorama, eu comentara. Então aqui 111.760 e que ali marcou-se um martelo 111.925 seria o ponto de acionamento. Então houve um rompimento falso, martelo acionado e eu comentei que provavelmente a gente teria o preenchimento desse gap. Aqui ocorreu, agora está na boca do gap. Acho que o caminho mais natural é realmente a continuidade do movimento de recuperação. Aqui, e hoje, né, eu até comentei, quem estava de fora do day trade, swing trade, ali perto da mínima, era uma oportunidade de entrada. É importante que o mini índice agora rompa 113.100, que é a base de um pivô de baixa, querendo ou não, por quê? Houve aqui um topo, um fundo, e aqui no litoral não tá quente não. A pessoa for pra rua com a máscara de gás, tá tudo certo. Mas eu gosto do calor. Então aqui a perda de 113.100, além de nós termos um topo mais baixo que o anterior, houve a perda da base, acionou um pivô de baixa, então assim, é interessante, fechou o gap. Então esse gap é um gap de área, não é um gap de fuga. Mas tem o seguinte detalhe, ele é um ponto ainda que está na memória do mercado, tem robôs operando, enfim. Acima de 113.100 neutraliza de fato esse padrão. E aqui eu vou traçar uma reta. E pessoal, ontem e anteontem, aqui na Top Traders não tem chabu, né? Não tem nada escondido. Ontem e anteontem não teve cenário, nosso disparador de e-mail está passando a GetResponse, que é uma empresa polonesa que a gente contrata. Eles estão fazendo lá um pente fino, uma atualização, tem que fazer higienização de base, tem que autorizar. Olha, eu contratei no início dos trabalhos o Lead Lovers em 2017, depois em 2018 a gente trocou. Está completando já completou agora, né? 5 anos de plataforma. Nunca havíamos passado por isso. Nossa base é uma base limpa, opt-in, quando o aluno deseja entrar no lançamento, num desafio. Mas é geral, por exemplo, se a pessoa cadastrou e ela não abre os e-mails, se é um e-mail que não é o principal, e-mail velho, eles vão descadastrar tudo, fazer eles chamam de higiene da base. Eu acredito que hoje esteja liberado, então tudo aquilo que vai por e-mail deve retornar ao dito normal. Pediram uma atualização no Elementor, que é um dos softwares que a gente usa nas páginas. A gente atualizou um plugin, fizemos tudo, a gente está aguardando. É aquela história, eu estava falando com a minha equipe, eu paguei à vista o programa no passado, o valor de um carro, para ter o GetResponse por um ano. Eu queria ver se fosse mensal, se eles suspenderiam a conta primeiro, para pedir esses procedimentos depois. Provavelmente eles pediriam, a gente atende na hora, então é uma grande sacanagem, mas é isso que está acontecendo. Então hoje deve liberar o nosso disparador. Mas mesmo assim é melhor do que os que a gente tem aí, os mais populares. Ok? Então, olha, falar em desafio agora com o mini índice 1.500 pontos acima da mínima é complicado, mas a tendência, seja hoje ou amanhã, é que rompa aqui a LTB, volte a 113.930.
Mas só para não perder o hábito, vamos fazer um desafio aí de 112.930, vamos colocar 300 pontos aí. Né? Vamos colocar 370 pontos, né? Até 113.300. Provavelmente pega aí ou durante a gravação ou logo após. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Sempre agradecendo a presença de todos, cada aluno é importante, uma vez que por aqui o aluno é a nossa única e absoluta razão de ser. Queridos, o Marco Gastão, nosso companheiro de batalha, ele diz o seguinte: boa tarde, professor. Parabéns pela excelência no seu trabalho. Obrigado, querido. Ele pede a Rente 3 agora. Patrícia TK, valeu, professor. Muito obrigado pela sua dedicação. Falando em Rente 3, essas locadoras de automóveis, elas vão fazer feirão a partir de segunda-feira. Algumas já até começaram. Eu vou avisar uma prima minha, que está sempre lá no Telegram, a Rose, que é a madrinha do meu filho. Ela estava aguardando para comprar um carro. Como eles vão renovar a frota, pessoal, não estou fazendo propaganda não, mas uma vez há muito tempo atrás, eu era garoto, mas eu comprei um carro. Nesses feirões, assim, não são grandes descontos, mas tem desconto, você pega carro bom, mas também tem que ter cuidado. Às vezes carro de frota é sambado. Mas pode ser uma boa oportunidade, né? Então, se eles estão falando em renovar a frota, eu vejo como um bom sinal. Todas as vezes que eu estudo esses ativos, eu gosto de olhar a ação da Uber que negocia nos Estados Unidos. O meu filho que tinha Uber lá fora, meu filho tinha ações da Uber, tinha ações da Deere & Company, depois eu vou até olhar. Então a Uber está em alta, né? Gap de fuga, que talvez um gap de medida, não acredito. Eu tenho um primo que trabalha como motorista da Uber, ele trabalha numa farmácia e faz um dinheiro extra como motorista. E assim, a ação da Uber atingiu uma LTB importante. Se romper, entra aqui no outro patamar. E falando sobre a rente, eu falaria em compra, indubitavelmente, nesses níveis. Né? A gente passa por uma recuperação econômica no Brasil. Aí você olha o gráfico, tem um fundo mais alto que o anterior. Uma simetria em V, completou-se 57,75. Agora há um pullback, compra na veia. Ok? Querido amigo, não dá para identificar o nome aqui. Pela foto também não está um pouco escura. Olá, professor, tudo bem? Melhor agora, eu sou fã do seu trabalho. Muito firme e transparente no que fala e ensina. Você sim é um professor de verdade, fico muito feliz e honrado. Meus parabéns, Deus abençoe sempre você e sua família. Vocês fazem parte da minha família, então que Deus abençoe a todos nós, é aquilo que eu digo, né? Nós somos verdadeiros irmãos de batalha, estamos na luta no dia a dia, né? A Top Traders tem um perfil de pessoas que operam de verdade ou que já estão se preparando para operar. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que é o líder dos vigilantes, do pessoal de portaria lá do condomínio. E ele falou: professor, eu acompanho o trabalho, eu estou me preparando para investir. Eu falei: você já abriu a conta em alguma corretora? Não. Eu falei: então abra. Né? Você abrir a conta, pelo menos umas 3 corretoras, 2 no Brasil, uma fora. Lá fora tem a Passfolio, enfim, tem a Ameritrade, ou de repente vai pelo caminho mais fácil mesmo, abre na Avenue, abre em 2, 3 aqui no Brasil, tem Empíricos Investimentos, tem BTG, tem XP. Então abre, que aí você vai ter contato real com o mercado, mesmo sem grana, você não vai pagar nada para abrir, né? Então você tem acesso a relatórios, cursos, morning calls, enfim, eu acho que é um passo importante para quem ainda não opera ter as contas abertas. Muito obrigado pelos elogios, isso incentiva muito a nossa missão. Nosso querido amigo pede Banco Pan, ele falou que está num prejuízo grande no ativo, ele tinha a Mose 3, agora é no Banco Pan. Então, inclusive, eu falei sobre Banco Pan ontem na live, acho que eu falei aqui no YouTube também. Banco Pan passou por um problema, vejam bem, parecido, eu não estou falando que foi um problema igual, houve fraude também em Banco Pan. Eu lembro que eu estava no Rio em 2010, não tem como esquecer porque foi o ano que a minha mãe faleceu, né? Então eu estava lá no Rio de Janeiro, e aí eu estava no hotel, precisava ir ao Itaú resolver um negócio, eu acabei fazendo pelo telefone. Eu lembro também que eu recebi uma grana de um projeto naquela época, foi tudo no mesmo dia, não minha mãe faleceu em abril, isso daí foi mais pro final do ano, né?
de 2010. Então eu lembro que eu estava lá no hotel, aí eu recebi o aviso dessa grana que ia entrar, teve o negócio do Banco Pan, teve o negócio no meu cartão, tudo no mesmo dia. Depois eu fui bater uma bola com a molecada na praia, aconteceu de tudo. Então, o Silvio Santos, né, como homem... Eu não estou dizendo que o Silvio Santos é perfeito, pessoal. Estou falando que ele foi probo, correto, honesto na época. Colocou, inclusive, em risco a Jequiti e o próprio SBT. Cadê o trio 3G? Sucupira, Teles e Lema. Eles não são semideuses? Então aí que tá, né? Então o Banco Pan acabou sendo vendido depois. Silvio Santos, que poderia perder todos os seus negócios, acabou mantendo os seus negócios e o grupo... Né, ele ficou intacto, ele ainda saiu com 600 milhões no bolso. E é algo que vai acontecer também com a Americanas, né? Deve ser vendida. A operação da Americanas interessa. Então o Banco Pan precisa afirmar-se acima de 5,50 e romper a média de 21. Eu não vou dizer, né, para você que seria o meu banco predileto no momento, mas eu não acho que é uma situação... Para quem entra agora, tão ruim. Para quem está no barco, eu acho que é tocar em frente. O ponto de stop, ele talvez tenha passado, assim, o ponto... O mercado vai virar, e você vai sair de um banco perto das mínimas recentes com fundo mais alto que o anterior, não? Essa é a minha visão. Querido amigo Felipe Falcão, viva Pernambuco, viva o Nordeste! Professor, obrigado pelas análises. Disponha, querido. Seria insano comprar rublo russo para longuíssimo prazo? Uma vez, Felipe, eu conversei com o Stormer, né? Eu fiz um curso com ele foi meu professor em 2005. E naquela época existia uma crise na Rússia, também fizeram essa pergunta a ele, né? Eu lembro que ele falou, se a Rússia quebrar, o mundo quebra. Hoje isso mudou. Mas se você vai colocar pouca grana, que se der muito certo, pode mudar a tua vida para melhor, ajudar a trocar um carro, fazer uma reforma no seu imóvel, uma viagem, ou sai com a família para jantar várias vezes num período de férias, comprar roupa, tal. Depende da proporção do teu investimento. E se der errado, não vai mudar a tua vida, eu acho que vale a pena, em razão do risco, né? Em qual plataforma pode fazer um aporte nessa moeda? No Saxo Bank, você consegue trabalhar com o rublo russo. Obrigado pela análise, qual já se contempla a maioria das minhas intenções. Poderia incluir Home 3, claro, inclusive essa tem nas nossas carteiras. Para não passar batido, por gentileza, que Deus abençoe a todos nós. É isso mesmo, a saúde é a base de tudo, querido. E se tá quente aqui no litoral, imagina aí no Nordeste. Viva o Brasil, viva o Nordeste. Eu era recebido muito bem quando eu ia ao Nordeste. Sem eu falar que era filho da terra, acho que o pessoal já... percebia. Eu estava fazendo palestra, daqui meia hora estava jantando em casa de aluno que eu nunca tinha visto na vida, pessoal. E eu ia mesmo. Hoje, né, você vai ficando mais velho e tal, as coisas mudam um pouco, mas eu era muito maluco quando era nesse sentido assim de ousadia. Quantas vezes fazia Expo Money, juntava do professor, vamos jantar lá em casa, vamos embora. Tem amizades que eu cultivo até hoje, então era realmente uma época muito positiva. Levava meu filho junto em época de férias, ele era pequeno. Hoje é um homem, está com 24 anos, mas isso acontecia, nada contra as outras regiões, né? No sul, eu trabalhei, a minha maior praça sempre foi o sul do Brasil. Trabalhei um ano seguido em Goiânia, fazendo grandes trabalhos. Brasília nem se fala, né? Individualmente, foi minha maior praça em número de alunos. Maior quantidade de alunos disparado em imersões, não sei porque era em Belo Horizonte. A minha segunda maior cidade em número de alunos foi Vitória. Rio de Janeiro arrebentava quando ia. Os alunos chamavam, a gente ia à praia, tomava um chopp ali. Então, sempre... Santa Catarina foi meu maior público em palestras. Eu tive empresa em Curitiba, quer dizer... Mas quando eu ia para Salvador, Recife, Fortaleza... Fazia palestra, daqui a pouco estava na casa de aluno. Eu lembro que em Salvador o pessoal pedia 2 horas de almoço. A gente ficava um pouquinho até mais tarde, depois no pós-fechamento do mercado. Quer dizer, sempre a gente ia no Quimuqueca, ali nas imersões. Então, sempre tratado com muito carinho pelos alunos. Isso não tem preço, faz parte, né, da minha personalidade, da minha história de vida. O Home 3 é um dos grandes acertos que nós temos em carteira. Já é um ativo em tendência. Mas uma empresa dessa qualidade,
eu considero ainda descontada, principalmente, querido, quando a gente observa a ótica do semanal. Então, existe aqui uma simetria que deve trazer o ativo a 17,33 ainda nesse mês de janeiro, provavelmente, e acima dele do semanal não tem resistências significativas. Então, é um ativo em tendência, que tem uma figura simétrica positiva, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Caso tenhamos o rompimento 16,77, haverá um novo pivô, mas que ainda tem espaço para subir, é uma ação de alta qualidade. Hoje ela tem um perfil mais para bater renda fixa, mas que ainda é válida uma entrada, uma exposição, em especial para aqueles investidores e investidoras que têm o intuito do médio prazo. Perfeito? Isabela Reis, boa tarde, professor, tudo bem? Tudo certo? Como analisar o sinal candle de hoje dos 8/10 em Cirela? Preocupante? Eu vou ver agora mesmo. Pode projetar também analisar JHSF Cielo? Claro, obrigado, disponha. Então vamos lá. O primeiro ativo CIRI 3. A gente teve as prévias operacionais da Cirela. Eu acho que eu falei sobre isso na live ontem. É realmente uma estrela cadente, né? Só que uma estrela cadente que trouxe uma alta de 2,56. E agora, concordo se você disser que falhou no rompimento do gap a 14,41. Eu vejo como oportunidade de compra, porque além das prévias terem vindo muito positivas, tem um fundo mais alto que o anterior, e na primeira batida não rompeu o pivô, mas vai romper. Então é uma estrela cadente, mas na parte alta do que no anterior. Se fosse depois de um longo movimento de alta, aí seria um sinal de inflexão. Perfeito? Bom, JHSF, eu sou suspeito para falar, porque nós temos esse ativo no portfólio, né? É uma das maiores heresias da Bolsa hoje, é uma ação que, quando começar a subir, vai disparar 20%, 30% em uma semana, né? Então, é uma oportunidade embrionária quando você pega o movimento desde o início. E a Cielo, ela é um ativo geralmente, né, inversamente proporcional aos juros. Hoje meu energético aqui é o Bali Pitaya Dragon. Isso aqui não é dos melhores não, mas dá para tomar, tem que estar bem gelado. Então a Cielo, hoje se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas eu compraria acompanhando o ativo diariamente para não deixar voltar. Ela tem aqui um canal, é uma exposição, mas não é aquela exposição que eu conseguiria fazer hoje de forma mais tranquila. Essa daí não diziam também os entendidos do mercado que ela ia a R$1, né? Ela estava a 2, eu falei que ela ia dobrar, na verdade ela triplicou. Então se romper esse canal, a gente pode estar diante aqui de um mastro bandeira. Ah, professor, mas é desproporcional. Mas é mais ou menos ali o racional do mastro bandeira. Ok? Então ela favorece a compra, mas uma compra que tem que ser acompanhada de perto. Aí a gente chega aí essa entrevista aqui do Miller pro Benjamin tá bem legal. O Miller é extremamente inteligente, eu gosto muito do Miller. Fora o que jogava, né, que era um absurdo. O único problema foi que ele nunca jogou no Corinthians. João Vinícius, querido amigo, boa tarde, querido Wagner. Com relação à queda absurda das ações americanas, tendo tido vários leilões seguidos, né, por causa do limite de oscilação, seguidos e algumas notícias para a empresa, creio que ela é boa para ter na carteira comprada? Eu acredito que sim, mas ontem eu até fiz algumas ressalvas na live, né? A gente vai observar esse ativo, vamos supor que a Americanas dispare, seria o cenário ideal. A gente vai colocar um stop, se estopar a gente troca por Via ou Magalu. Então, falando da nossa carteira, na verdade não é uma carteira, pessoal, aqui, nesse caso especificamente é uma carteira fictícia. Por quê? Eu montei um portfólio, ela na verdade, depois eu vou mudar o nome aí, ela deveria se chamar Cesta Americanas. São ações diretamente ligadas ao case. Perfeito? Então, por que que a Ambev está ligada ao case? Por causa dos sócios que não aparecem. Onde estão os semideuses aí da 3G Capital? Né? E assim, eu procuro sempre ser justo, né? Eles são capitalistas puro sangue? São. Caramba, minha Siri tá maluca aqui. Eles são capitalistas puro sangue? São. Só que tem o caso da AU e tem o caso da Heinz.
né? Então há precedentes. Ó, e a PwC, PricewaterhouseCoopers, que fez a auditoria, não se pronunciam, né? Então essa é a desconfiança do mercado, mas ela tem. Então a Ambev, ela sofre por isso. Americanas, ela precisa começar um movimento aqui de recuperação. Se o fizer, eu espero que o faça. Não. Precisam aportar capital. Aí, por exemplo, se aparecer uma notícia aí que eles vão aportar, por exemplo, algo entre 10 e 15 bilhões, o ativo abre com 100% de lucro. De dobra, né, da noite para o dia. Mas aí vai ter recuperação judicial, não vai? Hoje os bancos estão vencendo judicialmente em pequenos detalhes aí vide BTG, né? A gente tem especificamente o BTG. A gente tem as agências rebaixando o ativo, enfim. Então, BPAC, eu acredito que nesses níveis é oportunidade, né? GEMAT também. GEMAT devagar e sempre, daqui a pouco vai estar R$ 8, R$ 9. Quero preocupa. A gente, de repente, qual seria o cenário ideal? Um repique mais forte em quero, também botar um stop. Ou simplesmente sair e mudar. Ou para Via ou Magalu, também tem essa tendência na nossa carteira de mudar a posição em Ameri e quero para Magalu e Via ou uma delas. Tanto que a Magazine Luiza hoje está fazendo aí um padrão penetrante, é a bola da vez do varejo. E aí Sambi, né, também envolvida junto com o BPAC, está respeitando aqui uma LTA, as médias, e deve voltar a subir. E Via não está firme como o Magalu, que mostra que o Magalu está sendo realmente a mais beneficiada pelos desdobramentos que se referem à Amer. Jorge Carlito, boa tarde, mestre. Poderia analisar Vibra agora? Inclusive, Americanas tem uma participação em Vibra, né? Então vamos lá. Então, pessoal, hoje, né, eu acho que hoje ainda não vou conseguir compor informe cenário. A partir de amanhã é 90% aí de certeza. Agora o que eu vou fazer hoje à tarde é Stories, Live e também Clique. Cara, o pessoal da minha família colocando aqui no grupo foto, às vezes a pessoa tá internada pra fazer uma... Eu não concordo com essas coisas. Como aqui Top Traders é vida real, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia, uma situação... Acho que é algo... Colocar em rede social nem se fala, né? Aí é... Enfim, eu acho que uma postura mais discreta é sempre mais adequada, mas enfim. Não vou criar caso... Antigamente eu criava caso nessas situações, hoje em dia eu tô mais tolerante, cada um sabe de si. Mas enfim, pessoal, aqui nós temos Vibra. Eu particularmente gosto da empresa. Ela descontada, assim, dá uma margem de manobra muito boa. É uma possibilidade para renda fixa, ativo de guarda. Né? Apesar da volatilidade inerente ao setor. Aqui é uma acumulação para romper essa congestão e ir embora, né? Então, para uma exposição de médio prazo excelente, mas até para curto, para guerrilha, na minha visão faz sentido. Querido amigo Wagner, meu xará, você cantou a bola do martelo em Sambi 4, estilingou hoje, forte abraço. Obrigado pelo reconhecimento. Nosso amigo, ele tem a Sambi 4, meu xará, tá conosco há muito tempo acompanhando o canal. Né, martelo invertido. Hoje está na parte alta do candle de ontem e é só uma correção mesmo, deve ter continuidade esse movimento aqui na Sambi 4. Perfeito? Então, obrigado ao Wagner, Jorge, João, Isabela, Felipe. Alunos maravilhosos aí que enobrecem o nosso trabalho. Aqui não dá para saber quem é. Patrícia, Marco Gastão. E pessoal, comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam. Assim nós evoluímos, aprendemos, crescemos juntos na renda variável. Perfeito? Bom, deu certo aquele nosso racional do YouTube também. A gente pegou ali o racional 112, 930, para um racional aí de uns 400 pontos. Aí bateu. Tá agora 415, rompendo a LTB.
Será que hoje estica aqui para 113.930 ou até 113.825? Pelo andar da carruagem aqui é possível. Então, mais um racional que a gente acertou no intraday, estamos invictos em 2023. Muito bom. Então agora, falar aqui do milho. O milho está tentando, né, montar fundo aqui nessa região, está de lado praticamente há muito tempo, não tem nem muito o que dizer, a gente fez a rolagem. No caso do mini dólar, ele sentiu a média de 21, está na mínima, já em terreno negativo. Eu comentei hoje no Telegram que a região de 5.200 seria testada provavelmente ainda de manhã. Isso estava lá perto da máxima, 5.269, então está testando a máxima de ontem. E para quem perguntou se eu estava na arena ontem, a resposta é não, eu estou aqui no litoral. Alguns alunos perguntaram no e-mail, professor, estava na arena ontem, eu acho que eu te vi, não me viu porque eu não estava lá. Então o gap fechado é um gap diário, deve daqui a pouco pressionar aqui a média de 21. Aí nós temos aqui o BOVA11. O BOVA11 respeitou a média de 21. Ah, mas aqui está com cara de topo duplo. Dificilmente. A toada é de alta, né? Aqui eu vou ajustar um pouco mais o gráfico também. A tendência aqui é que teste realmente CLTB nos próximos dias, assim como o Ibov. Segue firme o nosso desafio dos 100 mil pontos ainda para janeiro. Temos até o dia 31. Então 113.760 é a próxima parada aqui do Ibov. Percebam, né, que tem uma LTB rompida, essa linha azul aqui é a parte alta de um canal, a reta paralela aqui em vermelha é que o forma e tudo. E nós temos o DI1 F25, que também sentiu a média de 21 como resistência. Perfeito? Muito bem. Então agora aqui a gente vai estudar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa coletiva para passar aos nossos queridos alunos e alunas. Acho que está tudo certo. Bom, no caso da B3, SA3, rompimento falso de 12,67, média de 21 respeitada. O movimento deve ser lento, porém contínuo. Mesma coisa, aqui a gente teve padrão micro-macro em branco do Brasil, né? Vamos até apagar aqui os círculos de menor proporção. Vejam como esse padrão é poderoso, eu havia comentado. Então, é claro, né? Tem algum tipo de correção, nem que seja no tempo, a média de 21 está aqui embaixo, mas a ideia é a continuidade do processo de alta, né? Bradesco também. Ó, esse é o efeito, né, americana. Você vê a diferença de Banco do Brasil, por exemplo, para Bradesco. Mas é também uma região de oportunidade. Aí nós temos a seguir Itaúsa, o mesmo racional. Se aproxima aqui da média para depois continuar o movimento de valorização. E Itube. Itube, idem, 26,56 é um ponto que, se rompido o gap, vai começar a puxar o preço e depois deve esticar rumo aos R$30. Também a gente já viu o BPAC. Estudemos então o IFNC, o índice do setor financeiro. Aqui houve o teste da média de 21, ela foi respeitada. Então provavelmente haverá rompimento de pivô a 10,641 nos próximos dias. O IMAT para o alto e avante na esteira do minério. O IMOB, ontem saíram algumas prévias. Eu acredito que dentro em breve teremos um rompimento de 69606. Na semana que vem, provavelmente. Não há nenhuma mudança de rota. Logo menos a gente vai ter o início dos balanços corporativos. E a gente tem aqui o índice de consumo
também armando o rompimento desse triângulo. Pessoal, ontem eu comentei na live, né, sobre duas ações, eu vou falar sobre elas aqui também. A primeira foi Camil, além de dar o pontapé inicial na temporada de balanços, a Camil teve a sua recomendação elevada pelo Bradesco BBI. Eu acho que é uma boa, você pega o ativo disparando, aí corrige no dia seguinte, né? De repente comprar metade hoje, metade amanhã pode fazer sentido, ou metade agora, metade mais tarde. Foi o caso também da Tenda, teve sua recomendação elevada Bradesco BBI, subiu forte hoje, mas hoje é uma shooting star, correto, só que está na parte alta do Marobuzu de ontem, então oportunidade de compra, na minha visão. Legal, então chegamos aqui no índice de energia, deve ter um movimento constante, com rompimento de 80 a 278 acionando um pivô, porém lento, com uma volatilidade menor. Small 11 idem. Petrobras também, movimento devagar e sempre. Eu não acho que isso daqui seja uma nuvem negra que preocupe o Dark Cloud Covers. Basta ficar acima de 25,32 praticamente para neutralizar essa leitura. E Vale rumo aos R$100, né, que é o nosso objetivo, né? 97,79 é o próximo alvo. Mas a gente quer realizar lucro a R$100 na Vale, essa é a nossa ideia. Um dos bons acertos aí da nossa carteira. A gente tem algumas ações que a gente não acertou e tem as que a gente acertou. É a vida, né? Como aqui é a experiência real. Né? Muitas vezes o pessoal fala, mas o professor falou aí em Amer, tal. Por que não fala de Vale? Né? Então... Por que você não fala de Cury? Né? Cury que a gente tem alvo a 15. Normal aqui esse movimento respeitando um pseudo-eixo aqui que não vai acionar. A gente tem Dexco iniciando o movimento, ainda dá para manter. Gerdau, a gente tem... Hoje, falar em... O nosso médio em Gerdau, descontando dividendos, está em torno de R$27. Se a gente realizar lucro a 40, você coloca 40 por 27, tem que descontar os dividendos, está falando em 48%. No ativo que eu tinha, assim, um termo, mas eu fui recomprando. Então, por 40% sobre 48% sobre 1 mm, né? Porra, então, as pessoas muitas vezes elas falam dos tombos, mas não... E outra, Americanas é um ativo especulativo, a gente tem uma quantidade, mas, por exemplo, Gerdau, Vale é muito maior. Aí tem Local Web, que acho que ainda vale o benefício da dúvida. É um ativo de fluxo. Se o mercado firmar-se numa alta contínua, o ativo bate 10, 12 reais. Né? Mater Dei, eu acredito ainda que... Eu prefiro o Redor, a gente tem também, mas Mater Dei vale o benefício da dúvida. Positivo já é uma ação que se ela disparar a gente vai trocar, porque está fora do Ibov, né? Da prévia, tudo. Então mudou realmente um pouco a nossa expectativa. MRV eu acredito muito, comentei ontem na live. Se a gente viu esses movimentos em Tenda, MRV tem mais qualidade, portanto potencial ainda maior. E Viva é um dos ativos de guarda da carteira, vale a pena manter. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter mudanças nas carteiras, a gente vai ter mudanças principalmente quando o mercado bater 120 mil pontos, eu vou fazer algumas mudanças logo a seguir, mas predominantemente a gente segue com esses ativos acreditando que eles têm potencial de apreciação. Ok? Legal, então as bolsas americanas já abriram. Vamos fazer um apanhado geral aqui dos índices internacionais. Bolsa de Xangai rompendo uma LTB importantíssima, ao passo que indicadores relevantes são divulgados e que a gente tem um processo de reabertura constante. Bolsa japonesa mais volátil que o Batman, né? Tá parecendo Americanas. Mas ainda prevalece aqui uma ideia altista. Minério de ferro também devagar e sempre, um bom ritmo aí de apreciação. E reagiu até mesmo antes de tocar a média de 21.
Reação também do petróleo, sobre a média de 5, tanto em Londres quanto em Nova York, o WTI negociado na NYMEX. CLTB não se aplica. Ontem os títulos americanos de 10 anos caíram fortemente. Hoje a gente tem aqui algum sinal até abaixo ainda dos fundos anteriores, mas na parte baixa, né, do Marubozu, então não é exatamente um sinal de fundo, digamos assim. E as bolsas americanas, parece que o vermelho travou na tela aqui, né, tanto ontem quanto hoje, mas é a aproximação de média e preço. A gente tem aqui um eixo acionado no Dow Jones, no S&P, uma simetria em 1 em andamento. Eu volto a dizer, né, eu não gosto de ser repetitivo, mas a gente tem uma LTB que guia o preço no S&P simplesmente há 1 ano, sendo testada, então não é na primeira batida que vai romper. Mas é muito diferente desses testes aqui, o movimento anterior é mais forte. E aí chegamos no Dow Jones. O Dow Jones sim, né, caiu um pouco mais forte, enfim, tem paradas de balanços também, mas numa LTA, então a tendência é reagir, uma provável barra de exaustão na sessão de ontem. E ontem foi uma sessão carregada de indicadores, ao mesmo tempo que a gente teve o índice de inflação melhor, praticamente cravando 0,25 no dia 1º de fevereiro, nós tivemos dados industriais e varejo que realmente vieram fracos. O VIX está subindo 6%, eu não venderia aqui, mas se ele esticar até os 23, sim. BZQ, inversamente proporcional nessa bolsa vezes 2. É uma barra que pode parecer um pouco mais forte ontem, mas ainda abaixo da média de 5, que é a primeira barreira natural. E o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Movimento de teste do eixo rompido 29,08. Não muda em nada a nossa expectativa de valorização. Muito bem. Aí chegamos aqui na Bolsa do Reino Unido. Quer dizer, queda na Europa proporcional à alta. Ó, nem tocou a média de 21 no Reino Unido, muito menos na França, ainda tem mais espaço para cair. Se reagir antes de tocar a média é um sinal de muita força, Eurostoxx 50, DAX. E tem o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. A mesma coisa, pode ainda corrigir um pouco mais, que está longe da média, mas a tendência é de alta. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, nenhum sinal de fundo significativo. E o Bovespa em dólares, testando o topo anterior. Então tá aí, tá entregue. Amanhã eu faço mais uma carteira. Amanhã eu vou fazer a carteira nacional. Ok? Grande abraço a todos, muita saúde e paz. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, queridos. É sempre uma honra tê-los comigo. Deixa eu só ver se teve alguma novidade aqui em Amer. Ó, tá em 44 aqui. Vamos ver só o intraday. Por enquanto não. Ok? Então um grande abraço, vamos em frente, queridos. Valeu!